Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os inúmeros erros nos quadrinhos da Panini. Será que a pandemia de erros nos nossos quadrinhos está perto do fim ou apenas começou? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of... Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e eu queria bater um papo com vocês hoje, nem falando sobre novidade, mas tratando desse assunto chatíssimo que são os erros que têm infestado as mais diversas coleções de quadrinhos da Panini. Né? É público e notório que de uns tempos para cá nós fomos acometidos aí por uma série de erros bastante inexplicáveis, erros bobos, erros de revisão, erro de diagramação, todo tipo de erro. E aí nos traz uma questão que para mim é interessante discutir com vocês. A gente teve erro de ordem de diagramação, como na capa do Conan o Bárbaro, que saiu um restinho da capa da edição número 1, nessa edição que eu tenho aqui. Nós tivemos o já famoso erro de balão vazio na edição Sandman 30 anos, volume 1. Nós tivemos erros em alguns balões de Crônicas de Guerra, da Guerra dos Reinos, também no volume 1, fala trocada de personagem. Nós tivemos erro na sinopse de Coleção Histórica Paladinos Marvel número 9, onde em vez de ser Cavaleiro da Lua, saiu Cavaleiro da Rua, né? Entre outros. Nós tivemos erros em Senhor e Senhora X, onde a Panini trocou em alguns momentos o crédito do desenhista das capas, o capista da série. Nós tivemos erro nessa recém-lançada edição de Carnificina, Mentes Assassina, no texto de introdução, uma palavra repetida 2 vezes, onde era para estar que ele tinha sido, vamos lá, ele tinha sido condenado à pena de morte, ele é condenado à pena do pai por ter assassinado o pai, enfim, mais um erro. Pode parecer bobagem, mas, por exemplo, a coleção A Espada Selvagem do Conan, ela chegou a bater recorde de erros por edição. Eu comprei a número 1, vi a quantidade de erros, só nessa edição aqui são 14 erros, entre balão trocado, balão vazio e diagramação, enfim. Eu desisti da coleção, fiquei só nesse número. E aí o que nos leva a uma questão que é importante. Como consumidor que paga pelas suas HQs, você se sente disposto e no direito de brigar com a editora para ter um gibi como esse, trocado, corrigido? Porque muitas vezes a gente tem um dilema muito cruel, como por exemplo, quando foi identificados vários erros na edição de 30 anos do Sandman, o volume 1, houve uma repercussão muito grande, e isso a gente está falando do ano passado, né? De metade do ano passado. Essa aqui é uma edição que foi de setembro ou agosto do ano passado, está fazendo quase um ano. E quando essa edição saiu, a repercussão foi gigantesca porque o Neil Gaiman se envolveu dele ter ficado sabendo que a edição tinha saído com uma diagramação comprometida. A Panini prontamente falou em fazer um recall, falou em fazer uma recolha de tudo aquilo e uma revisão dessa edição que está saindo agora, em julho de 2020. No catálogo desse mês saiu lá o anúncio de que nós teremos de novo o número 1 desta coleção sendo lançado. Ela já está no número 6. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que tem até o número 5 dessa coleção, e todas as edições têm algum tipo de erro, algum tipo de equívoco, né? Então a gente percebe o seguinte:
como consumidor, a editora, que produz o produto quadrinhos que nós consumimos, ela não dá muito ouvido para o que vem sendo comentado. Esses HQs que eu mostrei aqui é uma quantidade muito pequena e simbólica do que eu tenho em casa e que eu não tenho disposição sequer para ir atrás trocar, né? Agora nós temos outros inúmeros exemplos de edições que saíram completamente cheias de erros, ou com algum erro que compromete a leitura. E outra, a gente às vezes fala assim, mas uma palavra fora do lugar, um balão mal diagramado é motivo para eu querer trocar uma história em quadrinho? Você não pagou nenhum centavo a menos por essa HQ. Muitas vezes, mas eu peguei na promoção da Amazon e paguei 4, 5, 6, 10 reais a menos do que o preço de capa. Mesmo assim você pagou, essa HQ não veio de graça, né? Não foi um brinde, você consumiu esse produto. E nesse preço final que a Panini coloca na capa, está incluso também a mão de obra de um revisor, a mão de obra de um diagramador, a mão de obra de um tradutor. Então não tem porquê a gente receber e abraçar um material que não seja em perfeitas condições. Como consumidor é isso que a gente merece. Só que aí a gente está falando de um produto que não é um produto que você consome e joga fora, descarta. Não é um produto descartável, é um colecionável. É o item que vai entrar na minha casa, na sua estante, na minha coleção, na sua coleção e vai ficar por anos. E no futuro, quando você quiser passar para frente ou mostrar para alguém, se a pessoa tiver a visão apurada ou for um conhecedor, ele vai ver os erros que tem nessa coleção e vai te perguntar, nossa, mas você não trocou? E aí entra a segunda etapa, a responsabilidade da editora. A gente tem aí casos como o Miles Morales Homem-Aranha, volume 2, vou colocar a capinha aqui, que a Panini sequer se manifestou sobre, soltou um comentário lá de que ia ter um recal, mas até agora a gente não sabe nem onde, nem quando, nem como. Me parece muito que o fenômeno que a gente está vivendo, dessa pandemia de erros nas HQs, é fruto também da Panini ser praticamente dona do mercado de quadrinhos no Brasil. É um monopólio. Então, como ela não se sente ameaçada, a estrutura que ela tem, atendendo às necessidades dela de ter 30, 40 títulos nas bancas todos os meses, tá ok. Mesmo que esses títulos sejam cada vez mais de qualidade duvidosa. Então, quando você começa uma coleção hoje, a preocupação é, eu estou começando uma coleção de quadrinhos, como essa do Conan, que eu desejava muito começar, ou estou começando uma coleção de erros? Colecionando uma série de páginas trocadas, páginas invertidas, páginas em branco. Nós tivemos aí talvez o lançamento da DC mais importante desse ano que a Panini fez, a Queda do Morcego. Precisou ser recolhido o primeiro lote porque veio com erro, né? Se vocês forem pesquisar, eu vou deixar também o link aqui, tem uma página do Facebook já famosa, todo dia um erro diferente nos quadrinhos. Eles contabilizam e catalogam esses erros e é assustador, porque eu entrei lá hoje para tirar uma dúvida e comecei a puxar a HQ que eu tenho em casa que tem erro e que muitas delas eu nem sabia. A do Sandman eu fui mais a fundo, mas as outras eu não tinha noção de que o problema era tão grave, né? E isso já é algo que vem se estendendo há muito tempo. Tem na coleção X-Men Inferno, tem na coleção do Lanterna Verde e a gente continua consumindo. Eu, como colecionador, me preocupo de ter esse material, mas eu começo a me questionar se vale a pena ter um material com uma qualidade editorial tão questionável, tão duvidosa, né? E até que ponto o nosso dinheiro vale para a gente estar investindo cada vez mais valores altos em obras que têm um acabamento que deixa a desejar, né? Nós temos aí outros players no mercado de quadrinhos, tem o Pipoca e Nanquim, tem a Devi, tem a própria Mitos, tem a Mino, tem a Intrínseca, que tem lançado cada vez mais materiais, e alguns erros também são encontrados nessas outras editoras. Mas se percebe uma boa vontade e uma iniciativa da editora em procurar minimizar e corrigir. No caso da maior delas, isso não acontece.
É cada dia mais difícil se falar com a editora Panini, procurar um caminho para uma troca, uma correção, e isso se estende por diversas áreas. O outro problema que a gente poderia discutir aqui, mas esse vídeo ficaria muito longo, eu queria que vocês comentassem, é a questão da distribuição. Né? Existem HQs que são colocadas em pré-venda, as pessoas fazem um investimento, aguardam ansiosamente e elas aparecem nas bancas e o cara que comprou na pré-venda só vai receber isso semanas depois. Eu conversei com vários amigos meus que têm assinatura e todos eles falam, estão recebendo agora HQs de junho, as de julho já estão chegando nas bancas. Hoje mesmo eu encontrei Homem-Aranha, Mulher Maravilha de julho nas bancas. Então, existe um problema muito grave de gestão na editora que mais coloca título nas bancas e que mais espaço ocupa na maioria das nossas coleções. O que a gente precisa é agir como consumidor, muitas vezes, e colocar a fornecedora no devido lugar dela. Ela precisa entregar um produto de qualidade. Né? Eu, particularmente, sou um colecionador que não me preocupo muito em ter buracos na coleção, desde que a história seja boa, eu acompanho. A história virou para uma outra coisa que eu não gosto, eu paro. Mas tem gente que gosta de ter tudo ali reguladinho. Né? Eu já sei de amigos que desistiram de ter lombadas padronizadas porque sabe que a Panini é incapaz de entregar uma lombada padronizada. Mas tudo bem, a lombada é um detalhe estético. O selo do Sandman, 30 anos, o primeiro número veio com o selo do Vertigo. No número seguinte já veio com o selo do Black Label. O primeiro número veio com Panini Books. No próximo já veio com Panini Comics. Mas esses são detalhes. São detalhes, a gente releva. O que não dá é você abrir a HQ e dentro dela ter balão em branco, ter página trocada, ter conjugação de verbo errada, ter letra fora do lugar. Então isso faz a gente refletir muitas vezes até deixar de comprar o quadrinho nacional para comprar importado. Infelizmente hoje, com o valor do dólar, fica meio impraticável você substituir as compras de edições nacionais por edições importadas, mas dependendo do seu volume de consumo, acaba que você aguardando em um momento pegando uma promoção se torna mais interessante, porque você sabe que a qualidade do produto vai ser de acordo com a sua expectativa. Então, assim, esse é um vídeo assim, meio desabafo de quem realmente está muito chateado com a quantidade de erros que vem vindo nas HQs, erros cada vez mais frequentes. Eu nunca imaginei que eu diria isso, mas às vezes dá saudade da Abril. A Abril, com todos os seus defeitos lá, daquela conjuntura de fazer a edição em cima da obra, eles tinham o lado positivo de sair um checklist e falar dia 5 tem X-Men na banca, dia 6 tem Wolverine, dia 7 tem Homem-Aranha, dia 8 tem Liga da Justiça, dia 10 tem Batman, e você ia lá e a HQ estava lá. Hoje você não sabe quando vai chegar, onde vai chegar, e se o que vai chegar você vai comprar vai estar em condições de leitura. Eu queria conversar muito mais sobre esse tema, é um assunto bastante polêmico, mas foi só algumas impressões. Queria que vocês comentassem e falassem o que vocês acham dessa situação que nós vivemos. Estamos colecionando quadrinhos ou colecionando erros? Esse é o vídeo de hoje. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se você curtiu, deixe seu joinha e até a próxima.